Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar em teu grandioso ser, josos estão e o céu estrelados a proclamar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. A paz do Senhor, irmã Lúcia Santos, minha irmã, receba a paz do Senhor, seja bem-vinda. Irmã Raquel, seja bem-vinda, receba a paz do Senhor. Já estamos aí começando mais uma live no nome do Senhor Jesus. E hoje, mesmo com o friozinho que está fazendo aqui, eu acredito que por aí também, mas um tanto quanto mais alegres, né? Porque o Senhor tem feito grandes coisas, grandes maravilhas, e nós só temos que agradecer ao Senhor, né? O Senhor é bom o tempo todo. E o Senhor tem nos abençoado, tem nos fortalecido, tem nos ajudado. E eu vou aproveitar que as irmãs já estão aí, né? E vou convidar as irmãs para que nós possamos orar ao Senhor. Enquanto nós oramos, é claro, outras pessoas vão entrar na live também para nos ajudar. Precisamos da ajuda de todos aqueles que puderem e quiserem nos ajudar, né? Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por esse momento, né? Vamos agradecer por essa noite, vamos agradecer por podermos estar aqui louvando o nome desse Deus maravilhoso. Pai querido, justo e santo, no nome de Jesus, teu filho amado, nós nos inclinamos diante de ti, Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Somos gratos ao Senhor pela vida, somos gratos ao Senhor por esse momento importante, Senhor. Senhor, até parece que esse momento é simples, mas ele não é. Até parece que é um momento comum ou corriqueiro, mas não é. Nós que estivemos tantas vezes naquele hospital fazendo visita e vendo as pessoas que estão ali, que não podem entrar na live nem que quisessem, não podem, que não conseguem estar na sua casa, não conseguem estar com a sua família, muitos não conseguem abrir os olhos, não conseguem falar, estão só pela misericórdia do Senhor. Então, Senhor, esse momento, ó Deus querido, ele não é comum, ele não é um momento qualquer, ele não é um momento corriqueiro da nossa vida. Nós não podemos colocar no nosso coração, se eu perder hoje, eu tenho terça-feira da semana que vem. Nós não podemos colocar no nosso coração, eu participei terça-feira da semana passada, essa semana tanto faz. Hoje, Senhor, é o dia que o Senhor preparou, que o Senhor fez, para que nós pudéssemos estarmos juntos engrandecendo o Teu nome. E hoje, Senhor, nós queremos louvar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, porque o Senhor é Deus. Pai, abençoa as tuas servas que já estão presentes, nossa irmã Lúcia, nossa irmã Raquel, e os demais irmãos que vão entrar nessa live ainda, Senhor. Deus querido, que o Senhor já possa começar a abençoar a vida de cada um, guardando, abençoando, livrando do mal. Pai, eu te peço no nome de Jesus, para a glória e honra do teu santo nome. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. O Senhor é bom o tempo todo, né? Já está conosco a nossa irmã Helena, né, minha irmã? Receba a paz do Senhor, deixa a paz do Senhor aí para o nosso irmão João. Está conosco o nosso irmão Diácono Alcir, né, pastor Sebastião,
Sejam bem-vindos, recebam aí a paz do Senhor em nome de Jesus, né? Muito bom ter todos vocês aí conosco. Eu já vou aproveitar os irmãos aí também, nós já oramos ao Senhor. Vamos ver uma palavra aqui, né? Esse livro sagrado chamado Bíblia, Bíblia Sagrada, no capítulo de número 138 do livro de Salmos. Quem quiser acompanhar aí no livro de Salmos, capítulo de número 138, 138. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste. Atentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra louvarão o Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras de tuas mãos. Glórias a Deus. Ação de graças a Deus pela sua fidelidade. E todos os reis louvarão ao Senhor. Esse salmo maravilhoso, né? Começa dizendo: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Ou seja, não é apenas com uma parte do coração. Nosso coração não está dividido, né? Porque Cristo também não está dividido. Então, o nosso coração pertence ao Senhor e nós louvaremos ao Senhor, sim, de todo o nosso coração. No final desse salmo, o salmista ele faz um apelo ao Senhor, dizendo: Não desampares as obras das tuas mãos. O salmista estava querendo dizer não me desampare, Senhor. Não me desampare. E o que nós pedimos ao Senhor nessa noite é: não nos desampare. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, não desampares as obras de tuas mãos. Porque nós somos as obras das mãos do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas que o Senhor tinha que fazer, Ele fez pela tua palavra. Ele disse: haja, né? Mas o homem, Ele fez de uma forma especial. O homem, Ele deu um tempo especial. E para o homem, Ele deu algo especial. A Bíblia vai nos dizer que Ele soprou sobre as narinas do homem e este se tornou alma vivente, porque Ele soprou do seu Espírito sobre a narina do homem. Então, hoje, nós temos o Espírito de Deus, né? Podemos não ser tão grande quanto o sol, nem brilhar tanto quanto ele. Podemos não ser tão grande como a lua, podemos não ser tão grande como as estrelas, ou como o mar, ou como as grandes baleias, mas, contudo, aprove o Senhor soprar sobre as narinas do homem o seu espírito, para que o homem pudesse se tornar alma vivente. E nós estamos aqui, né, dizendo nessa noite: Senhor, não desampares as obras de tuas mãos. Assim como o salmista disse ao Senhor. Amém, amados? Bom estar com vocês, bom poder louvar, bom poder glorificar, bom poder engrandecer o nome do Senhor.
Vou aproveitar aqui esses minutinhos e agradecer aí, né? Todas as terças-feiras, a paz do Senhor, Mãe Terlene, seja bem-vinda, minha irmã. Todas as terças-feiras nós fazíamos pedidos de oração aos irmãos e todas as terças-feiras eu estava aí pedindo oração em favor do meu irmão presbítero José. Pois é, nesse sábado, né, para a glória do nome do Senhor, nesse sábado, quando nós fomos ali para fazer uma visita para ele, o médico passou e disse para ele, senhor José, nós fizemos os exames, nós fizemos o Holter, e no Holter não constou nada, né, a respeito do problema do coração. Então, eu vou liberar o Senhor hoje, eu vou dar alta para o Senhor hoje. Então, sábado passado, né, o médico deu alta para o meu irmão, ele já está em casa, já está junto com a família, e nós já estamos glorificando a Deus. Então, eu quero agradecer a tua oração, né, a oração de todos vocês, tem feito uma enorme diferença mesmo. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado mesmo pela oração de cada um de vocês. Continuem orando uns pelos outros. Temos algumas pessoas que precisam de oração, né? E a oração do justo, diz a palavra do Senhor, que pode muito em seus efeitos, né? Então, vamos continuar orando ao Senhor. Me lembro de um dia estar visitando o meu irmão e ele não estava muito bem, né? Ele não estava muito bem, acredito que a cabecinha também já não estava muito bem, porque ficar no hospital é ruim demais. E tem um louvor que nós entoávamos, né? E aí ele começou a cantar um pedacinho desse louvor. E ele cantou só um pedacinho, porque é um louvor forte, né? Para a situação em que ele estava passando, para a situação que ele estava atravessando, é um louvor forte. E eu quero louvar o Senhor juntamente com os irmãos. Não sei nem se eu vou poder cantar todas as estrofes corretamente, porque já faz tanto tempo. Mas se você conhecer esse louvor e quiser nos ajudar, tá bom? E se você não conhecer, vamos aprender juntos agora esse louvor, que é um louvor do Nicolete, né? Nicolete, servo do Senhor, cantor. Ele cantava esse louvor que fala ao ver o sol brilhar sobre as colinas. Nicolete foi um dos primeiros LPs que eu comprei na vida, né? O primeiro foi do Oséias de Paula, que era aquele LP sem ovelhas, né? Quando eu falo de LP aqui, eu falo bem à vontade, porque eu estou com pessoas que, né, chegaram a tocar nas suas casas aí LPs e compactos, né? Então, fico bem tranquilo quanto a isso. E esse LP é um dos que eu gostava de ouvir, né, do Nicolete. Vamos adorar ao Senhor, então? Se você puder me ajudar aí. Ao ver o sol brilhar sobre as colinas e o vento sem cessar soprando forte, sei que os nossos dias são tão poucos e que haverá uma vida após a morte. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. A minha vida tem uma alegria bem diferente para cantar. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. A minha vida
tenho uma alegria bem diferente para cantar. Ao ver que Deus criou todas as coisas e sobre o mar também criou a vida, eu sei que nesse mundo que existe foi feito para o bem da nossa vida. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. A minha vida tem uma alegria bem diferente para cantar. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. A minha vida tem uma alegria bem diferente para cantar. Glória a Deus. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. Todos os dias e todas as manhãs nós pensamos em Deus. Que a nossa vida ela tem uma alegria diferente das demais, né? Nós podemos cantar ao Senhor, né? Anderson, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco, meu sobrinho. É sempre uma honra, sempre uma bênção, né? E aí, eu separei um outro louvor aqui que nós estaremos em torno daqui a pouquinho, mas quando o presbítero José cantou esse outro louvor que nós vamos entoar agora, pela primeira vez, ele disse que ele ouviu na onde ele trabalhava, na firma onde ele trabalhava, ele ouviu um irmão cantar esse louvor. E ele falou, puxa vida, que louvor bonito, né? Escreve a letra para mim, que eu vou ensaiar esse louvor, eu vou tentar aprender. E para o meu irmão, que ele é semi-analfabeto, ele não é totalmente analfabeto, mas também não é letrado, né? Então ele é semi-analfabeto. Para ele aprender não seria muito fácil, seria difícil. Porém, contudo, o desejo de aprender era tão grande e para ele era tão importante aprender esse louvor que ele aprendeu. Ele aprendeu, né? E nós estaremos louvando ao Senhor com ele agora, na vida, né? Na vida, entenda isso, o crente aprovado. O crente aprovado. A nossa irmã Raquel, ela transmitiu essa mensagem, se eu não me engano, foi hoje que ela transmitiu esse recado para minha esposa, né? Hoje pela manhã, nossa irmã Raquel conversava com a minha esposa e ela transmitia esse recado sobre o crente ser provado, né? Mas toda vez que o crente é provado, ele tem uma chance, né? De ser aprovado. Ele tem uma chance, uma enorme chance de ser aprovado, né? Então, se você puder quiser louvar o Senhor comigo, quiser aprender, vamos entoar esse louvor. Nesta vida o crente é provado, mas tem ao seu lado o auxílio divino. Chorando a cruz tão pesada, à beira da estrada lamenta o destino. O Senhor tem provado o seu povo e é vitorioso quem leva a sua cruz. Quem não tem esperança de vida, procura guarida nos pés de Jesus. Chora nos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia, somente espera no amanhecer, sua vitória vem. Chora nos pés de Jesus, derrama em planto o teu coração.
E quando o Senhor responder, saberás que um crente não chora em vão. Quantas vezes a noite sombria não traz alegria, mas tudo é tristeza. E o crente de rosto em terra, gemendo e chorando, não perde a certeza de que Deus não despreza o seu povo. É na água e no fogo ele estende suas mãos. Quando tudo parece perdido, mas para o seu problema Deus tem solução. Chora nos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia, somente espera, no amanhecer sua vitória vem. Chora nos pés de Jesus, derrama em planto o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que um crente não chora em vão. Quantas vezes a noite sombria não traz alegria, mas tudo é tristeza. E o crente de rosto em terra, gemendo e chorando, não perde a certeza de que Deus não despreza o seu povo. É na água e no fogo ele estende suas mãos. Quando tudo parece perdido, mas para o seu problema Deus dá solução. Chora nos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia, somente espera, no amanhecer sua vitória vem. Chora nos pés de Jesus, derrama em planto o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que um crente não chora em vão. E quando o Senhor responder, saberás que um crente não chora em vão. Glórias a Deus. O crente não chora em vão. E o Senhor sempre responde a oração do crente. Sempre. O Senhor tem formas, tem meios de responder a nossa oração, ao nosso clamor. E nós precisamos tão somente estarmos ligados, né, no Senhor, atentos com os nossos ouvidos, atentos para ouvir o Senhor falar, né, atentos para ouvir a maneira que o Senhor vai usar alguém para falar conosco, às vezes através da palavra, numa pregação, numa mensagem, às vezes através de um recado, como nesta manhã gloriosa, onde a serva do Senhor entregava um recado, às vezes através de uma profecia, né? Às vezes é através do sonho. Então, Deus tem várias formas de falar conosco, né? E nós só precisamos entender, né? O que nós estamos pedindo, o que nós queremos, estamos querendo, o que nós buscamos do Senhor. E quando o Senhor falar conosco, a gente colocar a mão sobre a consciência e dizer, peraí, acho que o Senhor falou comigo. Através desse louvor, ou através disso, mas o Senhor falou comigo. Então, entender e ouvir a voz do Senhor é uma bênção, é uma maravilha. E essa semana nós estivemos aqui, na minha casa, nós tivemos a presença do João, meu cunhado, da Helena, minha irmã, do Irineu, meu irmão, da Luzia, minha cunhada. E cantávamos alguns louvores aqui, né? A Bíblia diz que quando nós nos encontramos, uns têm salmos, outros têm hinos, cânticos, né? Profecia, revelação, sonhos, enfim. Quando o povo de Deus se encontra, né? É uma bênção, porque Deus usa aqui, ali, lá, né?
e, como eu disse, de formas diferentes. Então, quando nós nos encontramos para bater um papo, para colocar, né, o papo em dia, sempre tem um louvor, uma oração, alguma coisa diferente, né? E nós louvávamos o nome do Senhor e lembrávamos aqui, relembrávamos algumas coisas. Eu tenho no meu coração um desejo, provavelmente eu farei isso esse ano ainda, né? Eu tenho um desejo no meu coração de fazer um culto, né? Reencontro de amigos, né? Reencontro de amigos ou reencontro dos amigos, né? E aí eu quero convidar alguns amigos, né, para que nós possamos nos reencontrar dentro de um local, dentro de uma igreja, para que juntos nós possamos adorar o nome do Senhor, matar aí também a saudade de estar ouvindo, né, aqueles louvores antigos, né, aqueles louvores que nós cantávamos ainda quando éramos jovens, né, e nos reuníamos ali para engrandecer o nome do Senhor, como aquele quando eu me acho atribulado, encontro paz e amor. Então, esse louvor, né, é um dos que marcou época. Um outro louvor que diz assim: de repente eu me vejo numa nova cidade, onde não há planto e nem ranger de dente. Então, louvores assim. Então, eu tenho essa vontade no meu coração, né? Reencontro de amigos. E aí eu vou te convidar. Pode esperar que eu vou te convidar, né? Pode ser até que não consiga estar conosco, mas vai receber o convite, né? Irmã Ana, seja bem-vinda, minha irmã. Receba a paz do Senhor. Vamos entoar o último louvor para que nós possamos entrar na palavra do Senhor. Estava falando a respeito da Luzia porque ela cantou um louvor, fazia uma data que eu não ouvia. E aí, esse louvor é bonito. Esse louvor é bonito, dentre outros, né? E aí eu escrevinhei um pedacinho aqui, ó. Eu tenho mania de escrever só um pedacinho e depois o resto eu fico tentando lembrar de cabeça. Às vezes não dá certo não, viu? Às vezes não dá certo não. Às vezes a gente esquece mesmo. Mas vamos lá, vamos tentar louvar ao Senhor, né? Para o Senhor é sempre o melhor. Então vamos dar o nosso melhor. Esse louvor diz: eu sou o Senhor, o teu Deus. Amém? Eu já quero te oferecer esse louvor. Quero te oferecer esse louvor. Quero que você ouça, quero que você receba e quero que você entenda que esse louvor é para você. Tá bom? Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o teu protetor. Eu sou o teu fiel amigo. Na alegria e na dor. E porque tu te entristece, alegra o teu coração. Se lembre que ainda te amo, sou eu quem te tomo pelas tuas mãos. Se lembre que ainda te amo, sou eu quem te tomo pelas tuas mãos. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão.
ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda. Eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Muitas vezes as horas de angústia tu chegaste a dizer assim: Deus não está me vendo, parece que é chegado o meu fim. Não temas, pois eu sou contigo. Onde andares contigo eu irei. Das tuas iniquidades e dos teus pecados não me lembrarei. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão, ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda. Eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor, Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus. E todos os dias nós precisamos nos voltarmos para o Senhor. Todos os dias nós precisamos voltar para o Senhor. Todos os dias nós precisamos disso, né? Mica, seja bem-vindo, receba a paz do Senhor. E a paz do Senhor aí para o Riquelme, tá bom? Para o Juninho, se ele estiver por aí. Todos os dias nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque vivemos num mundo difícil, amados. Vivemos num mundo muito, mas muito difícil, né? E tem dias que a gente está 100% bem, tem dia que a gente está 70% bem, 50% bem, tem dia que a gente não está bem de jeito nenhum, né? E na maior parte das vezes nós falamos com um amigo do lado, a gente fala até com um vizinho, né? Com alguém que passa na rua que a gente conheça. Quando a gente vê, a gente está lamentando, a gente está falando da nossa vida, né? E passamos o dia, às vezes, sem nos voltarmos para o Senhor, sem falarmos para o Senhor o que está acontecendo. Eu sei porque isso acontece comigo. Talvez não aconteça com você, mas acontece comigo, né? Quantas vezes não de falar com as pessoas na rua, com o vizinho, enfim, não de fazer esse tipo de reclamação para outras pessoas, mas também de não falar com aquele que tem poder para resolver os meus problemas. Não falar com Deus, não contar para Ele os meus problemas, as minhas dificuldades. Então, que nós possamos nos voltarmos para Deus e deixarmos Deus resolver, né,
Deus nos ajudar a resolver os nossos problemas. Amados, quero te convidar para lermos aqui os versículos da palavra do Senhor no livro do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3 e versículo de número 30. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Vê o que nos diz a palavra do Senhor nessa noite. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós estamos meditando numa passagem em que João Batista já havia acabado de batizar Jesus, né? Quem estava ali, né, viu o testemunho de João a respeito de Jesus, né? E agora João Batista ele está batizando num determinado local e Jesus com seus discípulos está batizando também em um outro local. E aí vem alguém, né? Vem um judeu e ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai até João e dizer para João o seguinte, olha, aquele no qual você estava dando testemunho dele, né, estava falando a respeito dele, dando testemunho dele, ele está num determinado local batizando, né, está ele, os discípulos dele, e vai muita gente batizar com ele, vai muita gente para batizar com ele. E João lança essa palavra, esse versículo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Dentre outras coisas que João fala a respeito do esposo, de quem tem esposo, de quem tem a esposa ou esposo, né? Quem é amigo do esposo só é amigo, né? Ele não é dono da esposa, ele não tem a esposa, ele é amigo do esposo. Então, é normal, né, que o esposo, né, ele tenha a esposa, né? Dentre outras coisas que João vai explicando ali para aquele homem, ele chega um momento que ele fala assim, olha, importa, né, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem começou a batizar primeiro, quem começou, né, a vir batizando, pregando o evangelho e anunciando o batismo do arrependimento, era João Batista. João o Batista, né? Então, tinha esse sobrenome porque ele batizava. Não é bem um sobrenome, é tipo, né, um apelido, né? Então, porque ele batizava. E aí, quem veio batizando primeiro foi ele. Então, deveria rolar ali um ciúmes, né? Deveria rolar uns ciúmezinhos ali entre João e Jesus, né? Ah, porque eu batizei ele e agora ele está batizando outras pessoas, ele está fazendo o mesmo que eu fazia, ele está batizando pessoas que eu podia estar batizando, enfim, podia rolar ali, né, uma briguinha, um ciúmezinho, né, entre João Batista e Jesus. Mas não rolou, não rolou. Essas coisas rolam na mente de quem não entende que todas as coisas pertencem ao Senhor, né? Que canta muitas das vezes, mas não sabe o que canta. A gente canta um louvor que diz assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a gente canta que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas às vezes não entende o que a gente está cantando. Então, na cabeça de muitas pessoas, rolam ciúmes na face da terra. Ah, porque o irmão lá, ele, né,
ele começou comigo a fazer um trabalho e agora ele está lá. Ele abriu uma igreja e ele está ganhando mais almas do que eu. Mas ele não deveria fazer isso, a gente deveria trabalhar junto. Enfim, rola aí um certo ciúmes, né? Parece que as almas nos pertencem, parece que as almas são nossas, parece que é preciso a gente ter um certo status, parece que é preciso as pessoas olhar para a gente lá em cima, né? Ó, pastor fulano de tal, missionário fulano de tal, bispo fulano de tal, presbítero, diácono, o irmão fulano de tal, né? Mas João, ele nos dá um exemplo dizendo assim, olha, o importante é que ele cresça e que eu diminua. O importante é que mais pessoas anunciem o nome de Jesus. O importante é que mais gente fale do nome de Jesus. O importante é que mais gente pregue o Evangelho. O importante é que tenha mais gente para ajudar a batizar as pessoas, porque as pessoas precisam de batismo. O importante é que tenha mais gente para ensinar as pessoas, porque as pessoas precisam aprender o Evangelho, né? Se as pessoas não ouviram o Evangelho, Cristo não volta. Ele não volta. Por quê? Porque ele vai voltar quando todo ouvido tiver ouvido falar a respeito de Jesus. Por que isso, pastor? Porque ele não vai ter ninguém, mas a ninguém por inocente. A ninguém ele vai ter por inocente. Então, todos os ouvidos precisam ter ouvido o Evangelho para que o Senhor possa voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Por que isso, pastor? Porque haverá um julgamento, né? Às vezes a gente não quer aceitar essa questão do julgamento. Às vezes a gente não quer aceitar que haverá um julgamento, que haverá um juiz, que haverá um grande trono branco, né? Às vezes a gente não quer entender, né, que o Senhor vai chegar um momento em que Ele vai, né, chamar uns à sua direita e outros à sua esquerda. A gente prega, mas não quer entender que Ele vai dizer para uns, olha, bem-vindos, né? Vós que pregais o Evangelho, benditos meu Pai, né? Possuir por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo, né? Mas para outros ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno com o diabo e seus anjos, porque eu não te conheço. Às vezes a gente não quer ver esse lado, né? A gente não quer ver. Então, mas é necessário que todo ouvido ouça que Jesus é o Senhor, para que ele possa voltar, né? E para que ele possa levar a sua igreja, levar o seu povo, né? Irmão Alceu, seja bem-vindo, meu irmão, receba a paz do Senhor, né? Então, João, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Normal. Deixa Jesus crescer, deixa Jesus pregar, deixa Jesus ensinar, deixa Jesus fazer mais discípulos do que eu, deixa Jesus batizar mais pessoas do que eu, embora a Bíblia vai dizer para nós que quem batizava eram os discípulos de Jesus, né? Mas deixa ele fazer esse tipo de obra. Por quê? Porque é dele, pertence a ele, né? E aí, irmãos, João vai dizer para nós, lá no versículo 31 do capítulo 3, né, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31, vai dizer para nós o seguinte, aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Então, olha o que João está dizendo. Aquele que vem de cima, ele é sobre todos. Ele está falando de Jesus. Ele está dizendo, olha, ele veio de cima. Ele é filho do Deus vivo. Ele veio do céu. Eu vim da terra. Eu tenho que aprender algumas coisas aqui para que eu possa ensinar, para que eu possa falar. Muitas das vezes o que eu falo, eu vou falar dentro daquilo que eu vivo nessa terra, né? Mas aquele que vem do céu, né? Ele é maior do que eu. O que vem de cima, né? Aquele que vem de cima é sobre todos.
Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. João, ele faz questão de dizer isso duas vezes. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele está acima de mim, né? Mas ele não está somente acima de João. Ele está acima dos presidentes, dos governadores, ele está acima dos príncipes, ele está acima dos reis, ele está acima de todo o poder, de toda a potestade, ele está acima de todas as coisas, né? Todo o universo pertence a ele, todo o universo obedece à sua voz. Ele é de cima, ele, né, é de cima, então ele está acima de todos nós. E aí João vai dizer lá no versículo 32, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquilo que ele viu e ouviu, né, porque ele estava com o Pai, é isso que o João está dizendo, ele estava com o Pai. Então, tudo que ele viu lá com o Pai, tudo que ele ouviu do Pai, tudo que ele aprendeu do Pai, ele está testificando, ele está falando, ele está trazendo para nós, né? E João entende que muitos, né, e ninguém, João está dizendo, ninguém aceita o seu testemunho. Ninguém quer aceitar. Uma dificuldade tremenda para Jesus falar do Evangelho. E quando Jesus falava que ele era filho do Deus Altíssimo, que ele tinha vindo do Pai, que ele tinha vindo dos céus, que ele tinha vindo do alto, era um rebu danado, né? Era uma dificuldade, era um problema, era uma briga tremenda, né? Por causa disso, chegaram a condenar e matar Jesus, porque ele dizia que ele veio do Pai, ele dizia que ele era o Filho do Deus vivo, né? E as pessoas não aceitavam de forma nenhuma, né? Mas aí ele vai dizer para nós o seguinte, no versículo 33, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então, isso diz respeito à minha vida e isso diz respeito à tua vida. Entende? Quando você cabe nesse versículo, você faz parte desse versículo, você faz parte desse versículo da Bíblia Sagrada. E isso não é uma coisa simples, não é uma coisa comum, não é para qualquer pessoa, né? Eu tenho dito algumas vezes que você é especial. Semana passada nós falamos a respeito de você ser uma pessoa especial, né? No qual o Senhor te ama demais. E aí, esse versículo vem falando a meu respeito, a teu respeito, nós estamos inclusos nele, porque aquele que aceitou o seu testemunho e se confirmou que Deus é verdadeiro. Então, se confirma que Jesus realmente veio de Deus. Se confirma, né, que crê, né, no Evangelho, que crê naquilo que Jesus estava pregando, que crê naquilo que Jesus estava ensinando, né? E aí o versículo 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então, Jesus ele não tinha o Espírito de Deus por medida, não era um pouquinho, não era 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Não. A Bíblia está dizendo que Deus não lhe deu espírito por medida, né? Porque Deus enviou ele para quê? Para falar da palavra de Deus. E olha que interessante, né? Olha que interessante, porque a palavra do Senhor ela nos ensina dizendo que ai daquele que disser que Deus falou, quando Deus não falou. Então, veja a responsabilidade. O que Jesus vem pregando, o que Jesus vem ensinando, o que Jesus vem falando, olha, o meu pai falou, o meu pai disse isso, o meu pai disse aquilo a respeito de vós, né? Então, Jesus vem transmitindo para nós aquilo que ele ouviu do Pai, né? Aquilo que ele ouviu do Pai, aquilo que ele aprendeu do Pai, aquilo que o Pai o enviou para dizer, para poder falar.
Mas muitos nos dias de hoje, né, por amor a algum tipo de coisa, né, pelo status, por dinheiro, enfim, por N coisas, tem muita gente dizendo que Deus falou coisa que Deus não falou. Tem muita gente dizendo que Deus mandou dizer quando Deus não mandou dizer, né? E essas pessoas vão pagar um preço caro. Porque se falam de mim, se falam, olha, o pastor Roberto, ele mandou falar para você tal coisa assim, 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 e eu não falei, já é pesado, já é ruim. Porque você está falando da minha pessoa, está falando que eu mandei falar uma coisa que eu não mandei falar, já é ruim. E nós somos homens e estamos sobre essa terra, né? Então, falar um falso, inventar alguma coisa, ou falar que falou tal coisa, enfim, para levar vantagem, já é ruim. Imagina você querer levar vantagem, né? Falando que Deus, o Criador de todas as coisas, né? Nós somos criaturas, nós, né, recebemos aí de Deus a adoção e nós somos filhos, né? Pela misericórdia do Senhor, mas nós fomos criados, e tudo aquele que é criado é criatura. Então, nós, pela misericórdia de Deus, fomos chamados para sermos amigos de Deus e filhos de Deus. Então, é a misericórdia, é a graça do Senhor, não é mérito nosso, não é porque nós somos bonzinhos. Mas imagina agora, né? Eu disser para você que Deus falou, olha, Deus falou, eu estou falando no nome de Deus, no nome do Criador de todas as coisas, e dizendo o que Ele falou quando Ele não falou. Por quê? Porque eu quero um carro novo do ano, porque eu quero uma casa, porque eu preciso comprar uma ilha para mim, porque eu preciso comprar um helicóptero, porque eu preciso que as pessoas me vejam de baixo para cima, né? Eu estou lá no topo e as pessoas estão lá embaixo, porque eu sou maioral, porque eu sou o melhor. Amados, vai ter um preço caro. Vai ter um preço caro. Se diante dos homens aqui nós ficarmos sabendo e houver prova de que alguém falou no meu nome uma coisa que eu não falei, eu posso sim, né, entrar com um advogado e fazer com que essa pessoa ele pague por aquilo que ele está falando, pela mentira que ele está contando, usando o meu nome. Imagina alguém usar no nome de Deus. Alguém falar no nome do Senhor, dizendo que Ele falou quando Ele não falou, que Ele mandou fazer quando Ele não mandou fazer. Imagina, né? Então, mas, né, a palavra do Senhor nos diz, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, né? Pois não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. O Pai ama o Filho e todas as coisas ele entregou em suas mãos. Olha só como é maravilhoso ser servo de Deus vivo, como é maravilhoso estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar no Pai. Todas as coisas do Pai pertencem ao Filho, né? Logo, o Filho quer que todas as coisas que a do Pai pertencem a Ele, pertençam também àqueles que o aceitarem, né? Aqueles que ouvirem a sua palavra, aqueles que compreenderem, aqueles que se arrependerem, aqueles que, mesmo que perca alguma coisa nessa terra, mas não deixa de Cristo de jeito nenhum. Mesmo que nessa terra ele perca alguma coisa, mesmo que nessa terra ele perca nem que seja a vida dele, né? E aí a gente passa a entender os apóstolos, né? Que morreram por amor à palavra. Mas por quê? Porque tudo que eles perderam não é nada comparado a tudo aquilo que Deus tem preparado. Então, queridão, às vezes a gente perde alguma coisa na face dessa terra e a gente fica, meu Deus do céu, mas eu tinha isso e eu perdi por causa do Evangelho, perdi porque, enfim, se você perdeu por amor a Cristo, então você não perdeu, você ganhou. Se você perdeu a sua vida por amor a Cristo, então você não perdeu, você ganhou.
né? Seja o que for que você perca nessa terra por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, não é perder, é ganhar. É ganhar. Por quê? Porque tudo aquilo que é do Pai pertence ao Filho. Pertence ao Filho, né? E se nós estamos ligados no Filho, se nós estamos ligados nessa videira, então a nós também irá pertencer tudo aquilo que é do Pai e tudo aquilo que é do Filho será teu também. E é isso que Jesus pede ao Pai em suas orações. É exatamente isso que ele pede ao Pai em suas orações. E aí ele vai dizer para nós o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. E, repito, nós não queremos saber da ira de Deus. A gente olha para Deus, a gente diz assim, olha, Deus é amor, Deus é puro amor, Deus é 100% amor. Amados, a palavra do Senhor não é o pastor Roberto, é a palavra do Senhor. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, para ter a vida eterna, precisa crer no Filho. Precisa crer nas palavras do Filho. Precisa crer nas palavras de Jesus, na palavra de Deus. É preciso crer, é preciso confiar, é preciso aceitar essa palavra, né? De verdade, né? Então, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Aquele que não crê no Filho, aquele que não crê na palavra, ele não verá a vida. Não tem jeito, irmãos. Ele não terá vida eterna. Não vai ter, não vai ter, né? E aí, mas a Bíblia vai um pouquinho mais além, né? João diz para nós o seguinte nesse versículo: mas a ira de Deus sobre ele permanece. É porque, né, existe uma ira, existe um cálice, né, que contém a ira de Deus. A Bíblia diz que esse cálice ele fica espumando, né? E ele vai dar de beber esse cálice a todos aqueles que se rebelaram contra Deus, a todos aqueles que não ouviram, não quiseram, não aceitaram, não se dobraram diante do Senhor, né? E irão beber desse cálice. Então, a ira de Deus permanece sobre a vida daquele que não reconhece, né, que Jesus é o Filho de Deus. Né? Imagina como vai ser a situação, né? Nós estamos aguardando a vinda do Senhor para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar a sua noiva, que é a igreja do Senhor, né? E assim como, né, no período do dilúvio, algumas pessoas entraram para dentro da arca e foram salvas, e aqueles que não entraram porque não deram crédito morreram, né, nas águas do dilúvio, né? Assim também nessa palavra, aquelas que deram crédito entrarão nas bodas do Cordeiro, e aquelas que não derem crédito serão lançados, a Bíblia diz que, né, no lago de enxofre, né? E ali haverá então a segunda morte, a primeira aqui na terra, a segunda lá, né? Quando for lançado no lago de enxofre, né? Então, queridão, fica com essa palavra aí no teu coração. Não importa que ele cresça e que eu diminua, né? E precisamos crer, confiar, precisamos dar crédito à palavra, precisamos viver isso, viver a palavra do Senhor, guardar no nosso coração. Não importa se, mas tal fulano de tal quer ser melhor, não é isso. Já cansei de falar isso nessas lives. Não é que fulano de tal quer ser melhor, é que a palavra do Senhor chegou até fulano de tal. Ele abriu o coração, a palavra entrou, né? Não é que ele é melhor do que ninguém, é que a palavra entrou no coração dele e a palavra está produzindo frutos e frutos de arrependimento.
aquele fruto que agrada a Deus, né? Então, e algumas pessoas não, infelizmente, não abrem seu coração, não deixam a palavra entrar, não deixam Cristo entrar, né? Fica como aquela noiva que a gente pregou terça-feira da semana passada, né? Aquela noiva que o noivo está batendo e dizendo, deixa eu entrar, e ela diz, não, já tomei banho, já troquei de roupa, já estou deitado. Não, de jeito nenhum eu vou levantar para poder abrir a porta. Então, querido, não, guarda essa palavra do Senhor no teu coração. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Vamos orar ao Senhor? Estamos terminando quase no horário. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus e pedir ao Senhor que nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa. Continuo pedindo oração, né, para esses irmãos que eu tenho colocado aí, né, presbítero José ainda depende das nossas orações, pastor Sebastião, pastor William. O pastor William está numa dificuldade tremenda, né, porque o caso dele é muito sério. Tem muitos médicos aí que não querem pegar o caso dele porque ele não tem dinheiro para pagar, né, depende do SUS, e muitos médicos que olham para o caso dele, vê que é um caso difícil, não querem pegar. Então depende da nossa oração. Vamos continuar orando pela vida do pastor William, tá bom? E vamos orar também pela nossa irmã Lúcia. Nossa irmã Lúcia, se eu não me engano, né, um passarinho me contou que ela vai fazer aniversário amanhã. Eu não tenho certeza, porque quando eu vejo a respeito do aniversário de alguém, eu vejo no Facebook. É o Facebook quem me traz essa informação e às vezes traz a informação errada, né? Mas essa eu não vi no Facebook ainda não, porque o Facebook só vai me dar a mensagem, né, quando chegar o dia. Então, mas vamos orar aí pela nossa irmã Lúcia, agradecendo ao Senhor e pedindo para que o Senhor abençoe o dia dela, né? Se o Senhor nos der o dia de amanhã, que abençoe o dia dela e mais esse ano de vida, né? Mais esse ano de vida, é isso mesmo, irmã Lúcia. Então, graças a Deus por isso, né? Vamos orar em favor da nossa irmã Lúcia. Pai querido, no nome de Jesus, nós oramos em favor da tua serva nesse instante, Pai. Meu Deus, como irmão da tua serva, eu sei que ela tem um monte de desejo, um monte, Senhor, de pedidos que ela tem feito ao Senhor e que ela gostaria que fosse realizado. Tem sonhos, ó Deus querido, que gostaria que fosse realizado, eu sei disso. Mas o Senhor, como o Deus que criou a tua serva, que conhece o coração da tua serva, que enxerga o íntimo da tua serva, que tem ouvido o clamor, o choro da tua serva, Pai querido, o Senhor conhece muito mais do que eu, porque se eu sou irmão carnal, conheço algumas coisas, o Senhor é Pai, o Senhor é Pai espiritual, celestial, o Senhor é dono, conhecedor de todas as coisas, o Senhor criou a tua serva e o Senhor sabe das necessidades da tua serva. Então somente oramos e colocamos a tua serva diante da tua presença e te pedimos, Pai, abençoa. Abençoa, que seja um dia abençoado, que seja um dia maravilhoso, que seja um dia gostoso, Senhor, oh meu Deus, e que tendo, Senhor, a presença do teu Espírito Santo, agindo na vida da tua serva, Senhor, ela possa estar alegre, Senhor, feliz, radiante, ó Deus querido, porque não é qualquer coisa, é a presença do Espírito de Deus. Pai, abençoa, nós te pedimos e nós agradecemos, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concede à tua serva. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aí conosco, que nos ajudou nessa live. Pedimos, Senhor, abençoe os nossos pedidos de oração, Senhor. Ó Deus, queridos pastores, e irmãos e irmãs que estão necessitados de uma bênção, de uma vitória. Deus querido, põe as tuas mãos santas sobre os olhos do meu irmão ao seu, Senhor. Senhor Deus, e põe as tuas mãos santas sobre os olhos
da minha cunhada Ivone. Põe as tuas mãos santas sobre os olhos da minha tia Dalva. Põe as tuas mãos santas sobre os olhos da minha irmã e cunhada Maria. Põe as tuas mãos santas sobre os meus olhos. Deus querido, Pai, o Senhor diz na tua palavra, eis que faço nova todas as coisas. Nos dê uma visão nova, Pai. Nos dê uma visão 100%. Precisamos dela, Pai querido, e nos dê uma semana abençoadíssima na tua presença. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja para com todos nós, desde agora e por todo o sempre. Quem crê, diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém, amados? Está terminado em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém? Que o Senhor nos conceda aí uma boa noite de paz, uma boa noite de sono e uma semana abençoadíssima na presença do Senhor até terça-feira da semana que vem, querendo Deus. Amém?